Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez, num dia lindo, o programa Enfoque Espírita vai levando a paz à sua casa. Por que a paz? Porque é um programa que não ataca as demais religiões, que não procura tirar, não cobra nada de ninguém, mas que leva a paz, a serenidade, porque não tem aquela história de condenar a pessoa eternamente por esse ou aquele motivo, porque a doutrina espírita só nos faz o bem. É claro, e tantas vezes já dissemos isso, que parece até cansativo a gente dizer insistentemente que temos que fazer o bem, porque não é importante ser espírita, mas é importante que nós aprendamos a fazer o bem. Hoje, que vamos mais do que nunca abordar o que é o bem, tanto no Evangelho, segundo o Espiritismo, quanto em O Livro dos Espíritos, nós vamos ver então a importância do bem que o Sr. Allan Kardec dá a ponto de chegar a uma decisão que ele não toma em nenhum outro ponto. Mas vamos aos fatos, porque nós temos um programa hoje com muitos detalhes importantes para o bem. Perfeito. Como está, Vecmília? Tudo na paz de Deus? Graças a Deus, tudo bem. O senhor? Pode cumprimentar o nosso amigo telespectadores. Menos frio, não é isso? Ah, por isso que o tempo está bom e a gente entrou para o bem, né? Exatamente. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas ao vivo, reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só nos mandar um e-mail, enfoquegeralpetrópolis, tudo junto, @gmail.com. E também pode ser acessado pelo Facebook, TV Cidade Petrópolis, tudo junto. E pode ser visto também através da internet, www.tvc16.com. Então, passamos à leitura da página espírita, tá certo? E hoje é de Emmanuel, tá certo? E o livro, livro chama-se Companheiro. Eu escolhi essa página hoje, me permita dizer, por quê? Porque tem tanta gente passando por essa situação, que então nós resolvemos colocar de propósito este tema, que é de um livro pequeno, mas é tão importante que interessante. Mesmo assim pequeno, com tantas reflexões, é um livro chamado Companheiro. Companheiro. Ele foi traduzido em espanhol e já está pelo mundo todo. Que coisa boa. Então essa página é uma página que dá para a gente refletir. Perfeito. Quem ouvir e acompanhar o que está se passando segundo Emmanuel, a gente vai ver como a gente aproveita com essa prece. Perfeito. Vamos lá, Perfeito. Então, pessoal, tensão emocional. Não raro encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. E provado está que, na Terra, a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão com os outros estados negativos da alma. Espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo à moléstia da deitiologia obscura, à força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Se consegues aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhante desequilíbrio. Começa aceitando a própria vida tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. Aprende a estimar os outros como se te apresentem, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Dedica-te ao trabalho em que te sustentes, sem desprezar a pausa de repouso ou o
entretenimento em que se restaurem as energias. Serve ao próximo tanto quanto puderes. Detente do lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. Não carregues ressentimentos. Cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. Admite o fracasso por lição proveitosa, quando o fracasso possa surgir. Tempera a conversação com o fermento da esperança e da alegria. Tanto quanto possível, não te faças problema para ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. Se amigos te abandonam, busca outros que te consigam compreender com mais segurança. Quando a lembrança do passado não contenha valores reais, ouvida o que já se foi, usando o presente na edificação do futuro melhor. Se o inevitável acontece, aceita corajosamente as provas em vista, na certeza de que todas as criaturas atravessam ocasiões de amarguras e lágrimas. Oferece um sorriso de simpatia e bondade, seja a quem for. Quanto à morte do corpo, não penses nisso, guardando a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a necessidade de enfrentá-la, e trabalhando e servindo sempre sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria. Nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que se cumpres o teu dever com sinceridade. Quando te falta força, Deus te sustentará, e onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante. Emmanuel, lindíssima essa última página frase. Belíssima. Eu tinha o livro, mas por razões diversas o livro foi para outra pessoa, não tem problema. Então eu consegui arranjar um em espanhol, porque ainda não reeditaram. Mas já fizeram em espanhol, correu o mundo, né? Sim. Talvez tenha em inglês também, japonês, não sei, realmente não. Mas o fato é que então eu tenho em espanhol, que o espanhol é fácil da gente ler. É fácil. Uhum. Então eu pego ele ali ao lado da minha estante de trabalho, e ali então às vezes eu pego isso, leio, releio, porque essa página ensina pra gente como é que a gente é feliz, ou como é infeliz. Exatamente. Basta fazer o oposto do que está ali. Exatamente. É muito bom esse texto, sabe? Então, seu Gama, vamos continuar então? Claro. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é dividido em primeira, segunda, outras partes. Estudamos a primeira e a segunda. Estamos na terceira, sob o título das Leis Morais, composta de 12 capítulos. O primeiro capítulo tem como título da Lei Divina ou Natural. Hoje continuaremos o estudo do título O Bem e o Mal. Primeira pergunta. Os Espíritos ensinam que a lei de Deus é a mesma para todos, mas os homens são desiguais em ações e conhecimentos. Como seremos julgados? Bom, nós sabemos, dentro de cada um de nós, mesmo que a gente faça o eu e não tenha uma formação moral muito acentuada, ainda assim, o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, e a gente conhece e sabe quando fez o mal, né? No entanto, nós somos convidados a não fazer o mal, convidados apenas, né? E somos
insistentemente convidados a fazer sempre o bem. O bem. Então, o bem é sempre o bem, nós temos que fazer o bem. O importante, nós vamos ver mais à frente, em um determinado texto do programa, o que está previsto, que o senhor Allan Kardec considera isso tão importante, quando ele vai falar da lei de justiça, amor e caridade, ao final, ele vai fazer um trecho tão bonito de bem que nós vamos ler ao mesmo tempo os dois aqui, Perfeito. tanto no Evangelho quanto no livro dos Espíritos. Tamanha a importância da gente fazer o bem. Perfeito. Perfeito. Interessantíssimo isso, porque a gente sempre acha que fez o bem mais ou menos, não fez muito não, mas tem algumas coisas erradas não, gente. A nossa atitude é que vai determinar o nosso destino. Exatamente. Nós devemos compreendê-lo, não é isso? Exatamente. Perfeito. Imaginemos uma guerra. O soldado se vê na obrigação de se defender matando. Como é julgada essa atitude? O mal é sempre o mal, não tem jeito. E o bem é sempre o bem. Mesmo quando a gente, porém, cumpre ordem, mas cumpre uma ordem errada, nós também somos responsáveis. Essa é uma coisa que me assusta. Por exemplo, quantas vezes você é um soldado em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, Isto. e aqui, você imagina aquela situação daquela pessoa, alguns deles ficaram malucos mesmo, né? Que soltaram bombas atômicas em cima de Hiroshima e Nagasaki, aquele mal que você fez de uma única vez a 180 mil pessoas. Muita coisa. E você não sente? Foi por meu intermédio que aquilo aconteceu? Aconteceu. Aí eu não sabia, não, mas tinha tantos cuidados, tinha tanta coisa que devia ter algo diferente ali. Com certeza. Ainda tem um pouco de desculpa, considerando que realmente eu não sabia. Para mim era uma bomba como qualquer outra, para alertar qualquer coisa, talvez mais poderosa. Não sabiam mesmo, porque provavelmente se soubesse não iam fazer. Então nós hoje temos, nós seres humanos, temos uma arma de destruição em massa, mas que a gente tem medo de usar. Não só o medo do castigo aqui, mas o medo do castigo do céu também, da nossa própria consciência. Exato. Não nos perdoar, aí dói. E tem outro detalhe também, com relação à nossa preservação, não é isso, seu Gama? Exatamente. Nós devemos nos preservar, eliminando exatamente essas situações. Nós vamos analisar isso daqui a pouco. Entre as leis morais, nós temos a lei de conservação e temos a lei de destruição. E nós vamos dar muita ênfase a essas duas leis. Sim. Porque nós estamos num ponto agora, é a divisa. O nosso clima, o nosso planeta já está gritando, ele não aguenta mais destruição. Destruição. Entendeu? Não aguenta mais poluição. A gente pode não gostar de ouvir isso, mas essa é uma realidade. Perfeito. Porque nós temos a vida vegetal, nós estamos destruindo. Nós temos a vida animal, também estamos destruindo. Já tem animais extintos. E temos a vida humana também, que está sendo desprezada de todas as maneiras. A própria natureza como um todo. Animado ou não animado, com vida ou sem vida. Nós estamos destruindo. E através rios que desapareceram. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu na Rússia, onde houve uma explosão numa usina nuclear, Chernobyl. Então, o que aconteceu? Daqui a 5.000 anos nós podemos ir lá. Nossa! Acabou a cidade. Acabou a cidade, acabou tudo, todo mundo abandonou. Imaginemos isso, apenas imaginemos isso em grande escala. Com certeza. Com certeza também a própria espiritualidade, sabendo que houve esse desastre lá, ela está nos amparando para que não venhamos a cometer esse ato novamente, não é não, seu Gama? Olha que aquilo aconteceu espontaneamente, porque ali era para gerar energia, mas houve um erro, o calor é tão forte, é tão grande que derreteu o concreto da usina. Muita coisa. Ela depois foi sepultada, mas ela está rompendo o concreto de novo, que aquilo vai ficar assim por milhares e milhares de anos. Nossa. Só para analisarmos o que é o bem, como é que a coisa vai longe. Exatamente. Como um soldado tem que cumprir ordens? Tem menos culpa do que o mandante? Quem é o mais culpado? O mais culpado, sem dúvida, é o mandante, mas quem cumpriu a ordem, se a ordem era errada e agredia a consciência dele, ele não era obrigado a fazer. Portanto, aqueles soldados que condenaram Jesus na cruz,
tá? Mesmo cumprindo ordem que vinham de cima, eles foram responsáveis moralmente, sem dúvida nenhuma. Repare só, Judas, que não fez aquilo, mas ele fez um ato de traição antes, ele demorou muitos séculos para tentar se recuperar daquela traição. 1500 que ele anos. Depois implorou que nada acontecesse, mas era tarde. 1500 anos, não é isso? Mais ou menos 1500 anos para conseguir uma encarnação, porque a paz ele não tinha. Nossa, mãe. Imagine. É muito... Então, nós estamos falando do bem, como é importante o bem. Então, nós não queremos ficar, digamos assim, na superfície, não. Vamos citar situações em que mostramos a importância do bem e a tristeza do mal, porque eles repercutem sistematicamente a ponto de nos dar saúde ou tirar saúde. Inclusive no texto que nós lemos hoje. Exatamente. E aí nós vemos, de novo, o livre-arbítrio atrás disso tudo. Aquilo que nós venhamos a querer ao próximo, queremos para nós também. Na Segunda Guerra Mundial, houve muitos soldados, especialmente nos Estados Unidos da América do Norte, que se recusaram a ir para a guerra, não por medo, mas por questão religiosa. Respeitar, foram cumprir pena, aquela coisa toda, mas, olha, matar eu não vou matar. É questão de princípio. Tem que se respeitar. Tem que se respeitar. Preferia morrer ou cumprir uma longa pena a fazer o mal de propósito. Estou cumprindo ordem. Isso alivia? Pode aliviar a sua consciência, mas não a de Deus. Temos que pensar muito, não é isso, gente? Claro. Então, vamos lá. Um marginal mata alguém. Quando tomamos conhecimento e desejamos o mal para o criminoso, somos culpados? Sim, nós somos culpados. Porque nós não podemos deixar passar a situação de fazer o bem. Se não fazemos mal só porque houve uma falta de oportunidade, né, isso aí acontece, sabe quando? E às vezes eu falo, por favor, não pensemos assim. Porque eu já estou, digamos assim, programado para isso. Então, vê-se lá na televisão, está ligada, e aí se vê que houve uma situação muito mal, um crime tenebroso. E, geralmente, se é comigo, eu boto isso aí na cadeia, faço isso, faço aquilo, vai à cadeira elétrica. Eu digo, gente só não fez isso porque não depende de nós para condenar o camarada. Exato. Então, nós estamos participando também desse mal. Porque estamos desejando mal para alguém. Sim. Inconscientemente. Nós queremos justiça, mas chamamos a justiça de mal. Não, a justiça não é mal. Justiça é justiça. Então, aquela justiça que simplesmente elimina quem errou, ele deveria pagar de outra maneira, mas elimina o que agora, nós estamos mentalmente também pecando, errando pelo mal. Errando, exatamente. Estamos conduzindo mal a nossa mente. Nós erramos também por pensarmos, isso tem que acontecer assim para ver se ele aprende. Se é comigo, eu torturo ele igual ele fez com o outro. Peraí. Nós só não fizemos por falta de oportunidade. Então, estamos errando. Exatamente. Olha como o bem é importante. Exatamente. Quem tiver sem pecado, disse Jesus, que atire a primeira pedra. Exato. Quem é que está sem pecado? Todo mundo deixou a pedra cair no chão, não é isto? Aliás... Esse texto é muito importante, porque nós somos convidados a fazer o bem, quer queiramos, quer não. Então, na pergunta 632, tem uma citação de Jesus que diz o seguinte: vede o que querias que vos fizessem, ou não vos fizessem. Ora, é exatamente os nossos pensamentos. Se nós tivermos bons pensamentos, vamos receber bons pensamentos. Se nós tivermos isso traz agressividade... saúde. Em última análise, isso traz saúde, sabe disso? Mas não tem a menor dúvida. Daí o desgaste imenso daquelas pessoas revoltadas porque foram traídos, revoltados porque, digamos, a intenção não era aquela, mas acabou fazendo uma coisa terrível contra terceiros. Quantas pessoas eu conheci, infelizmente na vida, não foram poucos, que fizeram aborto, mas depois tinham um remorso colossal. E o que é pior, uma delas pelo menos queria muito ter filhos, mas não conseguia. Desde o aborto ficou marcada e não conseguiu. Nossa. Então ela se autopuniu até a morte dela. Exato.
Perfeito. E aí nós temos uma variante, né, seu Gama? Vamos falar de Santos Dumont. Santos Dumont foi um dos inventores do avião. E aí, no plano espiritual, ele vem dizer assim, eu o construí para ajudar o mundo, mas estou vendo que está sendo usado para coisas terríveis. Ele não suportou, suicidou-se. E uma coisa interessante, pelo mérito que ele teve, segundo Chico Xavier, ele reencarnou com sérias deficiências, tá? Morando na cidade de Campos, ficou nesse estado, parece que 16 anos, e depois ao Sorvô, já tudo resgatado, porque ele participou apenas indiretamente, como criador, mas nunca com aquele objetivo. Não, com certeza. Então ele não pensou no mal. Exatamente. Imaginemos alguém que se aproveita de um roubo de carga feito por terceiros. É culpado também? Essa pergunta é claro que não está aqui no livro dos Espíritos. Não, acontece todo dia. Há um roubo de carga e um monte de gente avança daquilo e tira. Não, mas já está roubado mesmo. Não, peraí, gente. Se você participa do mal, você é responsável por ele. Você não roubou, mas na hora você tirou. Então você participou daquilo, né? É um aprendizado horroroso, mas é a verdade. Você vai responder por algo que talvez viesse até resolver o problema momentâneo da sua fome ou da sua necessidade. Mas o resgate não vai ser nessa base, não. Exatamente. Né? O nosso juiz está aqui dentro. É a nossa consciência. Deus não vai nos julgar. Meu Deus, pensar... Não é que me ensinou isso no passado, que Deus saía da sua posição de amor perfeito e vinha julgar alguém, uma pessoa como nós, como eu aqui, não sou ninguém, e Deus vinha para me julgar, que isso? Ele criou um mecanismo no qual eu me julgo e de forma muito dura. É uma verdade. Temos que fazer assim, para nós nos direcionarmos cada vez melhor para o bem. Esse é o objetivo. Para evoluir em paz, bastará que o homem não pratique o mal? Não basta. Não praticar o mal é aquilo que, por exemplo, certas ordens que agora já não existem mais, de algumas religiões, em que a pessoa passava o dia inteiro rezando. Rezar é bom, mas olha, o que você fez ao final do dia? Só rezou. Tudo bem, rezar é bom, mas o que você contribuiu com isso com o seu amor, para espalhar o bem por toda a comunidade, por terceiro? O que as pessoas ganharam, no geral, com as suas preces? Orar é importante, mas não é só orar. Bom é orar para preparar a atitude no bem que você vai fazer. Sim. Perfeito. Então, por exemplo, se vamos fazer uma reunião espírita, seja na casa espírita, seja na casa de alguém que levamos o evangelho, qual a primeira atitude? Vamos orar, mas não vai ficar só na oração. A gente vai pregar o bem e, se possível, fazer o bem também. Alguma coisa. Porque se nós ficarmos só no palavrório, aí também o mérito será muito pequeno. É uma questão de refletir. Então, às vezes, caramba, eu não pensava que eu estava apoiando o mal quando eu via que a pessoa avançava num caminhão que foi roubado recentemente, e cheio de carga, e cada um sai com um aparelho de TV, uma tela, um celular, qualquer coisa. Que negócio é esse? A gente tem que pensar. Todas aquelas pessoas estão se comprometendo também. Muito, né? Porque não é possível. Perfeito, perfeito. Temos que fazer um primeiro intervalo? Mas eu não sei onde é que está. Vamos caminhando, porque nós temos que... Podemos fazer o primeiro intervalo? Tá lá. A assessoria dizendo, então vamos fazer o primeiro intervalo de uma vez, eu já tinha observado. E voltaremos em 1 minuto. Até já. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação.
Mônica. E essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e nós estamos dando muita atenção, muita ênfase ao assunto de hoje, ao tema de hoje, porque realmente serve para o nosso dia a dia. É como o papai que fica aconselhando o filho, que chegou naquela idade, está nos 16, 17, 18 anos, e começa a se achar o dono do mundo. Então o papai tem que orientá-lo. Peraí, olha, você é responsável pelo que você faz de errado. Mas se você apoia o erro de alguém, você também é corresponsável. Então são coisas que servem para o nosso dia a dia. Porque você só dorme bem, seu corpo só está bem de saúde quando você considera o seu peso, não considera que você vive parado e que você, pelo contrário, você tem que fazer exercícios, tem que se movimentar, porque tudo aquilo que se para e não se movimenta atrasa com o tempo. Então, também na prática do bem, procurar fazer o bem sempre que possível, porque não fazer o mal não basta. Não basta. Perfeito. Quais as situações nas quais o espírito sofrerá? Isso era melhor que eu seria essa pergunta 975, porque ela é bem clara. 975. Ela diz então o seguinte, que a gente sofre pelo mal que decorre de não ter feito o bem. E essa aqui é interessante. É a pergunta 975, ela é muito importante, sabe? Eu já tenho de cabeça, porque é fácil você gravar assim, ó, é ímpar, 9, Exato. 7 e 5, não tem erro. Tá Aí certo. você grava fácil. Tá certo. Então, diz assim, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Essa é a pergunta. Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Por quê? Porque fica sabendo o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária. Que deu causa voluntária. Por todo o bem que houvera podido fazer e não fez. E por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Veja, todas as oportunidades que você tiver de fazer o bem, faça o bem. Às vezes terá alguém do seu lado e vai dizer assim, ah, mas isso não tinha necessidade, ele estava bem. Se você sentiu aquele ímpeto de fazer o bem, faça. Sem falar quando foi, Fec Miller. Mas você, por favor, para os nossos telespectadores, aquela criança em que nós fomos levar aquele alimento para aquela criança, e aquela criança, naquela pobreza, ela fazia parte daquela família numerosa, né? Era aniversário dela. A felicidade, ela nunca tinha visto um bolo assim. Você ficou emocionado. Não, mas eu com também certeza, fiquei. com certeza. Ele encantado, gente, então as pessoas assim, fora daquela situação de dificuldade, não é que elas comemoram o aniversário comendo bolo, cantando, né? O que é isto, né? Você é tão pequeno, mas como
impactou meu corpo, meu coração, a minha mente, aquele sentimento de amor, né? Olha, e digo mais, seu Gama, inclusive a eles. Eles têm dúvida. O amor, ele contagia. Exatamente, porque Entendeu? eles percebem que ao chegarmos, nós estamos trazendo alguma coisa boa. Não vamos para condenar eles. nada, não interessa condenar exatamente, ninguém. Condenar exatamente. o quê? Quem sou eu para condenar os outros? Imagina. Eu já tenho um negócio aqui dentro que me condena. Não. Tá certo, sim. Mas que foi muito bom, foi com certeza. Sem dúvida. Então, quais as situações nas quais o espírito sofrerá? Bom, nós já respondemos isto. Será necessário que sejamos espíritas para termos assegurada nossa sorte após a morte? Olha, eu prefiro que você leia outra pergunta, porque nós tantas vezes falamos dela aqui, mas agora está no contexto. Sim. Procura a pergunta 982. Ela está no contexto, 982. pelo amor de Deus. Eu enfatizo isso, não é necessário ser espírita, mas é necessário que sejamos bons, que façamos o bem e nunca façamos o mal. Leia 982, Então, pergunta e resposta. A pergunta é a seguinte: será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? A resposta: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Essa é a famosa pergunta 982. Então, quando fazemos um programa e fazemos essa pregação, dou-lhes a minha palavra, apenas porque eu não tenho outro meio, mas a minha esposa estava presente, de um pastor que disse assim: eu gosto de ver o seu programa. Eu digo, fico muito honrado. Ele foi assim: o senhor diz sempre, eu não estou aqui para tirar pessoas de outras religiões, não. Eu quero que as pessoas se transformem em homens de bem. O espírita verdadeiro quer que as pessoas se transformem em homens de bem só. Não precisa ser espírita, nossas casas são pequenas, não cabe muita gente. E também não temos condições de fazer grandes movimentações econômico-financeiras. Não, pelo contrário, é difícil até manter as casas funcionando. Então, o importante é que a pessoa compreenda a importância do bem, seja ele dessa religião, daquela outra, daquela que nem existe no Brasil, ou naquela outra que dá muita atenção a detalhes, a dogmas, a rituais. Isso é problema dos homens que criaram. Para Deus é o bem. E acabou. Perfeito. Então, essa pergunta 982, ela coloca a coisa no lugar. Quer dizer, um programa destinado a trazer todo mundo para a minha religião é algo que a gente respeita, aquele estágio. Claro. Os espíritos revelaram, não. Independente. Vamos lá. O que importa é a gente fazer o bem. O resto não passa. Tá? Então, nós dizemos assim, a pessoa que não é espírita, portanto, traduzindo, vai para o céu, se desencarnar, se for boa, vamos chamar de céu. Vai estar numa situação ótima no mundo espiritual? Vai. Precisa ser espírita? Não. Isso tem que enfatizar. Exato. Tá? O senhor me desculpe, mas me lembrei de um fato muito interessante. Havia uma pessoa que ia para o púlpito e falava maravilhosamente bem. E no fundo da sala sempre tinha uma pessoa assim. Ele pensava o seguinte: eu falo aqui e o indivíduo lá dormindo. Desencarnaram-se os dois em épocas diferentes. Um belo dia, essa pessoa estava lá e todo mundo falava assim: eu gostava muito das suas palestras que o senhor fazia, que conhecimento monstruoso que o senhor tem. E de repente, ao longo, passou uma pessoa humilde e todo mundo acorreu até aquela pessoa. E o brilho daquela pessoa era intenso. Aquele palestrante perguntou: e quem é aquela pessoa lá? Eu posso conhecê-lo? Pode. Vamos lá. Aí chegou e disse: e quem é o senhor? O senhor é a pessoa que
fazia as palestras. Eu falei assim, me lembro, o senhor é o que dormia lá na Mapré. Eu falei assim, não, senhor. Era o que eu fazia depois que o senhor me dizia. É isso, os espíritos estão no mundo espiritual. No mundo espiritual. Quer dizer, realmente havia aquele que dormia, mas fazia o bem. E havia aquele que pregava e não fazia o bem. Logo, chegou no mundo espiritual a inversão. A inversão. Quem fazia o bem está lá em cima. Quem apenas falava está lá embaixo. Porque não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Tem que fazer o bem. Perfeito. É a única questão moralmente impositiva. Entendeu? É a única coisa impositiva. Você tem que fazer o bem. Não fez, o problema é seu. Exato. Mas não tem castigo. Mas também não tem mérito. A única coisa que vai acontecer é vir numa próxima. Vai retornar. Para resgatar aquilo. Tantas vezes quanto for necessário. Então, será respeitável uma crença mesmo quando ensina algo errado? Essa pergunta, para quem gosta de lecionar, ela tem que dar um pulo. Pode ler pergunta e resposta 838? 838. Vamos lá. Desculpe. Isso gente, é para dar ênfase mesmo, hein? Exatamente. 838. Vamos lá. 838. Então, a pergunta é a seguinte: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Resposta: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal ou ao erro. Quer dizer, o importante não é o que está contido nos ensinamentos dessa ou daquela religião, mas que tipo de ensinamento. Se ensina o amor e o bem, ela vale sempre, independente de ensinar coisas que não conferem. Tá? Por exemplo, de dizer assim, não, toda criança que nasceu com 4 anos está livre, não tem problema nenhum, nasceu com 4 anos, morreu, está livre, vai para o céu. Não, ele quitou uma fase ali, procure conhecer a doutrina, ele não fez bem nenhum. Se ele desencarnou aos 4 anos, tinha um motivo para ele desencarnar. Entendeu? Perfeito. Resgate de coisa do passado. Então é assim que a gente tem que entender, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Perfeito, tá? Perfeitíssimo. Independente de ser dessa ou daquela religião. Olha como a doutrina espírita abre-se para explicar e dizer, nós não estamos pregando só o nosso ensinamento, permaneça na sua religião, mas faça o bem. Exato. Perfeito. Haverá alguém que não tenha possibilidade de fazer o bem? Que pergunta é essa, seu... Vamos lá. Haverá alguém que não tenha possibilidade de fazer o bem? Não. Às vezes a pessoa está numa situação, reencarnou, porque numa vida anterior fez coisas terríveis, como, por exemplo, às vezes um suicídio tenebroso, e que levou inclusive outras pessoas juntas, e aí, em função disso, a consciência dele castigou demais. Na nova vida, ele vem todo arrebentado, ele vem incapaz. Certo. Então, mesmo assim, ele escolheu aquela situação para se livrar do erro grave que ele cometeu no passado. Então, no momento, ele não está progredindo no sentido de crescer espiritualmente, mas está resgatando erros graves do passado. Entendeu? Então, muitas vezes nós encontramos um irmãozinho nosso que veio naquele estado, e eu posso contar um caso, se você me permite. Chico Xavier tinha o hábito de ir até umas favelas que em Uberaba são interessantes, né? Elas são no mesmo, mais ou menos plana, que é tudo ali um planalto. E então, usa plástico preto, plástico por cima. E ali embaixo eles dormem. Na época da colheita, eles vão fazer a colheita. Fora da colheita, eles trabalham ali. Pelo menos na época de dificuldade, acontecia muito com o Chico. Então, naquela oportunidade, o Chico visitando uma das favelas, ou uma das casas muito paupérrimas, vamos chamar assim, perdoe chamar de favela, e não era, casas paupérrimas. Então, chegando lá, uma mulher se aproximou do Chico, disse, Chico, vê se há explicação para mim.
olha, meu filho, eu tomei talidomida, não sabia. Talidomida é um remédio. Ele me fez mal, como a outras pessoas. Então, meu filho nasceu sem os braços, cego e mudo. Bom, aí fui criado até agora, ele anda para lá para cá, se arrasta, esbarra, não sei o quê. Eu queria saber se há resposta para mim na doutrina espírita. Chico diz, bem, eu não sei, vamos pedir a Emmanuel, o guia espiritual dele, que verifique o que aconteceu e me fale. Continuamos a visita, continuou durante algum tempo, aí, em seguida, Emmanuel voltou. Isso aí, Emmanuel está me dizendo aqui que esse querido irmão se suicidou nas 10 últimas vidas. Nossa, mãe. Então, o karma dele é muito grande. E ele implorou que nessa vida, se ele tentasse se suicidar, que cortasse as pernas dele. Os médicos querem cortar, então corta sim. Ele mesmo é que pediu isso, que cortasse para ele não se suicidar. Ele tem que ficar dentro do corpo, ele tem que aprender, porque ele mesmo escolheu o tamanho sofrimento que ele estava tendo. Então se vê que o resgate, às vezes, é feito por determinadas pessoas, em vez da gente condenar ou saber o que ele fez, não, o que ele fez, às vezes, é resgate puro e simples. Puro e simples. Né? Que resgate você daria para alguém que matou pelo prazer de matar seguidamente? Que resgate você daria? Nossa, mãe. Até inimaginável. 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 Então, durante a guerra, você vê essas dificuldades. Perfeito. Mas temos que fazer um segundo intervalo, voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. Vamos seguindo que o tempo passa rápido. Isso. Como serão julgados os que nascerem e viveram na ignorância? Pois é, eles escolheram a tentação, foi o livre-arbítrio. Então, às vezes, é um espírito que já tem uma certa evolução, mas ele então é testado. Quando é colocado ao lado dele pessoas que o fazem errar. Aí ele vai responder pelos erros que fizer. Porque, às vezes, nós somos colocados numa situação tal que a gente convive com o vício e acaba aceitando o vício como natural, como normal. O que não é. Então, aí, nesse caso, nós não escolhemos o vício, mas através do erro no livre-arbítrio, porque achamos que podíamos fazer e não fizemos. Há uma situação de um dos livros espíritas, não precisa citar o nome, não, mas você vai concordar comigo que você leu também, que aquele espírito não precisava mais reencarnar. Sim. Mas ele assumiu o risco, ele reencarnou para uma mulher até, né? Porque tinha o amado dela que estava cá embaixo e não mudava. Então reencarnou, ela passou muito sacrifício, mas ela conseguiu mudar aquele espírito para o bem. Então foi uma tarefa gigantesca, ela ganhou luz, mas quando ela foi para reencarnar para essa missão, disseram para ela, cuidado, olha, o mal tem sempre muita tentação, não se deixa ceder, não se deixa ceder. E ela insistia, se apegue na oração, no trabalho. Você conhece o texto, é um livro até muito bonito, mas ela vem, recupera o querido dela e retorna para o mundo espiritual, graças a Deus, sem reincidir em erros maiores. Mas é uma escolha muito difícil. Por isso que a gente diz aí, escolher a tentação.
Perfeito. Mas, nesse caso específico, deu certo. Exato. Perfeito. Eu me lembrei de uma situação, seu Gama, e com relação à abstinência, vamos supor que a pessoa é obstinada em fazer determinadas coisas, e aí é imposto uma certa abstinência para a melhora deste espírito. Seria conveniente aplicar essa abstinência? Bom, aplicar a abstinência sem o uso da força, sim, seria bom. Exato. Sem o uso da força. Perfeito. Agora, se for por uso da força e ele já tem livre-arbítrio, a gente não pode avançar, senão a gente está impedindo o livre-arbítrio dele de agir. Ah, perfeito. Livre-arbítrio é uma coisa que, por exemplo, em outras religiões não se fala, mas na doutrina espírita se fala muito do livre-arbítrio, Sim. porque a responsabilidade vem dali. Com certeza. Tá? Perfeito. Então, nós temos, por exemplo, pessoas que não têm o uso do livre-arbítrio, a mente, Isso. porque nasceram assim ou vieram assim em virtude dessa ou daquela circunstância, acidente ou nasceram assim, etc. Então, em virtude disso, a gente vê que ali há um resgate, porque a doutrina espírita tem um lema curioso, né? Nada acontece por acaso. O acaso, Não nesse existe. sentido, não existe. Não existe. Tá? Perfeito. Então, e os que viveram cercados pelo vício, como serão julgados? Se eles viveram cercados pelos vícios, gente, eles serão julgados pelos bens que fizerem, pelas virtudes que apresentarem. Por quê? Porque se eu vivo cercado de pessoas viciosas, mas mesmo assim, e são pessoas que não fazem a caridade, não fazem, e eu faço, eu apareço, e muito. Porque eu estou tentado de todos os lados, e não obstante isso eu faço a caridade. Então não é fácil, é difícil. Perfeito, perfeito. O valor do bem é condicionado à dificuldade de praticá-lo? Evidente. Né? Quanto mais difícil para você fazer o bem, maior valor tem. Então, se Jesus tivesse vindo, vamos colocar nesses termos, Isso. por favor, bem alto mesmo, o mais alto que puder, para fazer o bem sem passar por nenhuma dificuldade, ele não teria exemplificado. Ele tinha pregado, como muitos pregaram, mas não fizeram nada. Perfeito. Mas Jesus perfeito. fez. Perfeito. Entendeu? Exatamente. Então é isso aí. Toda a lei de Deus estará contida no termo: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? Incontestavelmente. É o que Jesus ensinou. Repare, Jesus não fundou uma religião para obrigar todo mundo a fazer aquilo. Exato. Não, ele ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí que estão todas as leis. No ato de amar ao próximo, é claro que você vai fazer o bem para ele. Mira, eu gostaria de ver se a gente hoje tem aqui esse negócio, eu preciso ler, senão eu não vou conseguir não. Eu estou com medo do tempo para andar aí, que eu queria lembrar dos núcleos espíritas, gostaria de fazer hoje. Gostaria de fazer. Hoje. E além Perfeito. do núcleo espírita, eu gostaria de mostrar algo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, aí a gente interrompe a pergunta aí, que eu acho muito importante. Perfeito. Os núcleos espíritas que nós não falamos no programa passado. Então, o que é? Depois a gente volta às perguntas, se for o caso. Você marca até onde nós fomos. Perfeito. O núcleo espírita é o seguinte: o seu Conselho Espírita de Unificação chegou à decisão de que poderiam, as pessoas que desejassem ter a sua casa beneficiada com uma reunião espírita, ou algumas reuniões espíritas, ou muitas reuniões espíritas, se for muito distante de um centro espírita, então eles incrementam e fazem aquilo na casa. Então, se você mora numa região aí, vamos lembrar os locais aqui, no meio da serra, em Rio Bonito, no Vale das Videiras, no Caxambu, no Carangola, Nogueira, Pedro do Rio. E se você tem interesse em ter uma reunião espírita na sua casa, entre em contato no telefone que nós vamos dar agora. Perfeito. Aí vai a equipe na sua casa, verifica se realmente é muito difícil para você ir até lá, tem que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, é difícil. Então, e você quer ter uma reunião evangélica, só vai ter a pregação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e o comentário, mais nada. Não vai te convidar a nada, não te custa nada. Aí, nesse caso, você telefonará para o telefone que vou dar agora, o Antônio Carlos vai te atender, e aí, então, ele vai passar na sua casa o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, na página que tiver, e você vai ver que é um ambiente muito bom que fica na sua casa. Telefone do Antônio Carlos, 2235-2370.
e 2237-3194. Ok, Vecmir? Perfeito. Então, agora eu gostaria de enfatizar isso, de uma coisa interessante. Olha só, Vecmir, isso é muito curioso. Você pega esse livro aqui, nosso, né, que no caso é O Homem de Bem, tá? Olha como é interessante isso. É tão importante o Homem de Bem, que é o capítulo 17 de O Livro dos Espíritos, que isso aqui sai também do mesmo jeito da Lei de Justiça, Amor e Caridade, tá? Que é a pergunta 918 de O Livro dos Espíritos. Então, vê que interessante. Faz o seguinte, você pega a pergunta 918 aí. Certo, já está aberto. Você faz essa pergunta. Olha que interessante. Vê se você acha isso aí nas considerações do Sr. Allan Kardec. Certo. Verdadeiramente, o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Exatamente. Está risco, está aí? Está exatamente. Mais adiante isso. você encontra essa expressão: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Olha, tem fé no futuro, você procura aí que você vai ver que tem, tá? Possuído o sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não lança anátema aos que ele não pensam. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. É indulgente para as fraquezas alheias. Estuda as próprias imperfeições. Não se envaidece da sua riqueza quando a tem. Usa, mas não abusa dos bens. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência. Finalmente, lá no final, pelo menos para mim aqui, homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza. E nós estamos estudando as leis da natureza, as leis morais. Igual. Perfeito. Então, isso eu sempre achei interessante, porque até palavra por palavra, o senhor Allan Kardec tira de O Livro dos Espíritos e coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, dada a importância de ser homem de bem. Então, a gente não podia deixar de comentar isso aqui, claro, com porque certeza. Isso é muito significativo, ver como é que os Espíritos dão ênfase a essa realidade, entendeu? A importância de nós sermos, digamos, pessoas dignas, corretas, homens de bem, perfeito, a ponto de estar lá na lei de amor, justiça e caridade. Então, colocar lá dentro esse texto todo, porque mostra então que esse é um engano, esse é um engano grave. Então, deixamos agora para enfatizar e propor: não basta não fazer o mal, não basta, tem que fazer o bem, diferente, tá? Então, essa mensagem que eu gostaria que ficasse, nesse trecho pelo menos, né? Que não basta você não fazer o mal. É necessário você, meu caro irmão, fazer o bem. Na medida do que você possa, quando puder. Exato. E aí nos leva exatamente a essa pergunta, a importância do perdão, não é não, seu Guilherme? Pois é. E Emmanuel chega a um ponto interessante quando ele analisa, ele diz que não basta a caridade. Perdoar já é uma forma de caridade, mas não basta a caridade, tem que perdoar e compreender a situação daquela pessoa que estamos perdoando. Por quê? Porque uma coisa que para você já é natural, você tira de letra, mas para uma pessoa vaidosa, orgulhosa, querer que ela peça perdão, aquilo para ela é um castigo, é um martírio. Então, Emmanuel nos ensina esse cuidado. Além de você pregar, seja paciente, porque tem gente, infelizmente, que ainda está naquele estágio que não só não faz o bem, mas quando alguém faz, ele condena. Entendeu? Exatamente. Então, é complicado. Nós somos convidados espontaneamente a fazer o bem. Quer a gente queira, quer não. Precisamos fazer o bem, sem o que nós vamos ficar atolados em sucessivas reencarnações para reparar. Mas todos nós um dia seremos salvos.
uns com poucos sacrifícios, outros com muitos milênios de muito sacrifício, muita dor, muito sofrimento. Mas o caminho está aí, para a gente escolher, livremente. Exatamente. O senhor falou um verbo importantíssimo. Jesus convida, ele não impõe. Não. Ele convida que nós venhamos a fazer o bem, para não cairmos em fazer o mal. Convida. Olha a colocação do verbo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim, amar, não é ame. Não é exatamente, imposto, exatamente. É muito bom isso, seu Gama. Podemos voltar às perguntas, então? Pode agora, até onde for, está tudo bem. Perfeito. A doutrina espírita ensina que existem 10 leis morais. Elas abrangem toda a lei natural? Sim. Para não falhar, vamos lá no princípio do Livro dos Espíritos, nós abrimos então a terceira parte, lá no índice, né? Vai para o índice. No índice você vai ler o título da terceira parte. Segunda parte. Terceira parte das leis morais. Das leis morais, e isso. começa a ler quais são elas. Então vamos lá, das leis morais, né? A primeira lei. Só o título, porque elas são grandes. Lei da adoração. Uma. Lei do trabalho. Lei do trabalho. Lei da conservação. Vamos ligeiro comentário. Isso. Olha, é muito importante. Lei do trabalho, todos nós temos que trabalhar. Só rezar não é o suficiente. Não é o suficiente, tá? Claro. Sigamos. Lei da reprodução. Da reprodução, claro, que temos que reproduzir, não é só gozar a vida. Temos que manter a vida, criar. Claro. Né? Perfeito. Lei de conservação. É a última novidade no mundo. Só que a doutrina espírita foi lançada em 1857 com essas leis. Exato. Nós estamos destruindo o nosso planeta. Olha a lei moral aí mandando que a gente conserve. Lei de conservação. Não destrói não, porque depois você não vai ter onde viver. Isso hoje é ciência. É ciência, a mais pura ciência. É a seguinte. Vamos lá. A lei de destruição. Imagina, está ligado uma diretamente a outra. Tem coisas que nós podemos destruir, com limites, tá? De forma a não extinguir. Então, destrói aqui, mas constrói ali para equilibrar. Para equilibrar. A natureza exige isso. Perfeito. É uma lei de Deus. Com certeza. Lei moral. Lei de sociedade. Porque nós nascemos para viver em sociedade, gente. Nós não vivemos para viver no mato, rezando o dia inteiro. Isso não resolve. Vamos pegar um mosteiro aí, nos esconder nele e ficar rezando o dia inteiro. Mas você tem comida, você tem água, você tem coberta, você tem cama, então qual o teu mérito? Lá de fora o pessoal está morrendo, isso é problema deles? Não. Não. Entendeu? Então a gente tem que partir ao encontro da necessidade. Perfeito. Lei do progresso. Nós estamos condenados a progredir, tá? Em todos os sentidos. Então, é da natureza do ser humano progredir. É Perfeito. A lei do progresso. Progresso material, sim, e progresso espiritual principalmente. Através da moralidade. São diversos títulos cada uma dessa lei, mas nós vamos analisar todos, se Deus permitir. Perfeito. Lei de igualdade. Como isso é importante. Olha aqui, até o século XIX, nós vimos que a igualdade no nosso país não existia. O nosso país foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão. E a doutrina espírita já dizia isso. Né? Ainda a escravidão vigia no Brasil, e já doutor Bezerra de Menezes já pregava isso. Já pregava naquela época. Naquela época. Exatamente. Que ele ficou encantado quando conheceu a doutrina espírita. Exatamente. Né? E o próprio Dom Pedro, assim o quis, muitas coisas já começou a se adiantar para que houvesse a abolição. Lei de liberdade. Pois é. E até que antecipamos, mas na verdade o nosso país não respeitava a lei de liberdade, porque tínhamos aqui escravos. Escravos. Né? E fomos o último país, carregamos esse ônus. Mas quando a gente pega um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vê que a escravidão ocorreu porque foram espíritos muito endividados, milenarmente endividados, que obtiveram a oportunidade de reencarnar e quitar boa parte dos seus erros, tá? E hoje são
através da reencarnação, que é uma coisa muito... estão em situações muito boas, encarnados com outro corpo, sim, mas o espírito é o mesmo. Agora não sofre, mas durante tanto tempo. Agora enfrenta as dificuldades da vida, faz o bem quando pode e vai caminhando. E vai caminhando. Lei de justiça, de amor e caridade. E a última, né? Exato. Então, a lei de justiça, amor e caridade sintetiza tudo. Então, é uma repetição. Pegamos até alguns textos deles aqui de passagem e mostramos, então, essas leis, então, constituem leis da natureza, não são imposições espíritas, não. Você, pela doutrina espírita, é convidado a seguir esses princípios aí. Exato, perfeito. Você vai fazer, tudo bem. Não vai, o problema já não é nosso. Perfeito. Não sei se ainda temos tempo, se o Alex aí, André vai dizer o que devemos fazer ou não, tá? Mas ainda temos 2 minutinhos. Bom, então, rapidamente, a última pergunta. Considerando o destino final de todos os espíritos, então fomos criados para que evoluíssemos para o bem? Pois é, olha só, a pergunta 115, 121, 133, são tantas perguntas, falamos aqui, que cansa demais. Exato. Mas então é o seguinte, os espíritos são criados, ou foram criados e são criados, simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Nós vamos alcançar essa perfeição através de centenas, talvez milhares de reencarnações, nem podemos considerar o tempo assim. Porém, é importantíssimo que a gente diga o seguinte, então, olha que beleza essa frase, passa despercebido. Olha só, somos criados simples e ignorantes, porém não é ofertada uma oportunidade, é destinados à perfeição. Perfeito, perfeito. Entendeu? Quer queiramos, quer não, Deus, que é nosso Pai, nos quer como um bom Pai que todos nós sejamos perfeitos. Perfeito. Né? Mas chegamos ao final. Chegamos ao final, né? Então, não é, André? Então nós vamos agradecemos aqui, passamos um pouquinho, porque o assunto também merecia hoje. Tá e certo. Deixei passar de propósito. Perfeito. Que Deus então, nos abençoe, então. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e às terças-feiras às 17 horas. Mantenhamos pela via do amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. A linda frase do Chico Xavier, que nós tomamos como símbolo aqui do programa, e que disse o Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. Olá, Petrópolis! Toda segunda, quarta e sexta estamos ao vivo aqui na TV Cidade de Petrópolis, o canal 16 da Tech Cable, a partir das 11h30. Tem também 8h30 da noite e outros horários de reprise, onde você nos assiste e participa com a gente. A sua participação é sempre muito importante para juntos construirmos uma Petrópolis melhor. Aguardo vocês! Festival de Inverno Bramil. Filezinho de peito de frango quilo, 9,47. Carne suína carré quilo, 8,75. Açúcar União 1 quilo, 1,99. Vem logo, Festival de Inverno Bramil 50 anos. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Inverno chegando e eu estou aqui com o melhor amigo das donas de casa. Os pisos laminados, vinílicos, carpetes, só aqui na Carlinhos Plásticos. E ainda tem mais, mão de obra própria. Persianas horizontais, verticais, motorizadas, só tem aqui na Carlinhos Plásticos.
Plásticos, há 54 anos, atendendo a cidade de Petrópolis. E as melhores condições de pagamento para você. Estacionamento rotativo do Hotel Orleans. Segurança, conforto e qualidade no atendimento. Só aqui no Hotel Orleans você conta com estacionamento rotativo informatizado, monitorado por câmeras de segurança. São 46 anos de tradição, oferecendo os melhores serviços para você e seu veículo. O estacionamento do Hotel Orleans é a opção certa e segura na hora de estacionar o seu carro. Aberto de domingo a domingo, das 6 às 22 horas. A sua parada certa é aqui. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. O restaurante O Temperado, você já conhece. Comida fresquinha, com sobremesa e cafezinho incluídos. O Temperado abriu um novo espaço no mesmo endereço. Agora você tem mais comodidade e conforto. Restaurante O Temperado. Aqui a comida tem gostinho de quero mais. Rua do Imperador 218, no centro de Petrópolis. Precisando recarregar ou comprar cartuchos, jato de tinta e toner? Fácil. Universo dos Cartuchos é a solução. Todas as marcas à sua disposição. Universo dos Cartuchos, atendendo com qualidade desde 2008. Galeria Marquese, no centro de Petrópolis. Telefones 2242-5148 e 98851-5149. TVC 16. Aqui você se vê. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Inverno chegando e eu estou aqui com o melhor amigo das donas de casa. Os pisos laminados, vinílicos, carpetes, só aqui na Carlinhos Plásticos. E ainda tem mais, mão de obra própria. Persianas horizontais, verticais, motorizadas, só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Carlinhos Plásticos, há 54 anos, atendendo a cidade de Petrópolis. E as melhores condições de pagamento para você. Você precisa conhecer a Kennedy Gesso. Presente em todas as fases do seu acabamento ou da sua obra. – 27 anos de experiência atendendo você em gessos em geral. Kennedy, o que a Kennedy Gesso oferece para o seu cliente? Luciana, a gente oferece tudo na construção civil. Desde do forro de acartonado, a placa 60x60, parede de drywall. Agora nós temos uma parede agora que é Blocon, que é uma inovação na área de construção civil, economiza até 70% do tempo da obra. Tá? 70% do tempo da sua obra. Isso. O Blocon economiza para você, no seu bolso e no seu tempo. As melhores condições de pagamento, em até 6 vezes nos cartões de crédito. Agora também aceitamos Construcar, cheques predatados e boleto bancário. Consulte as nossas regras de parcelamento. Kennedy Gesso, Rua Quissamã, número 241, 2246-4697. O melhor preço em madeiras para o seu telhado da região. Madeireira Centenário. Telha fibrocimento 2,44 por 1,10, 5 milímetros, R$ 41,00. Caibro Massaranduba 6,50 ao metro,
telha portuguesa ou romana, R$ 1,35 a unidade. Caibro Guajará, R$ 5,20 o metro. Rua Henrique Noel, sem número, no Centenário, ao lado das Lajes Aurora. Quer variar? Pede uma pizza. Rafa e G Pizzaria. São mais de 70 sabores para você. Todos os dias da semana tem uma promoção para você. E tem rodízio e disque entrega. 2237-7843. Rafa e G Pizzaria, Rua do Imperador, 1061. O centro da cidade vai ficar pequeno para a nova caminhada móveis. Aqui no primeiro andar, você encontra composições para a sua sala de jantar, móveis para a sua cozinha, colchões e os móveis que você procurava para o seu escritório. A decoração da sua sala de estar está aqui no segundo andar. Estofados, poltronas, home theaters e muito mais. As melhores condições de pagamento para você. São 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e aceitamos CISEP. Aqui também tem lindos móveis em madeira de demolição. Caminhada Móveis. Há 42 anos, a prioridade é o nosso cliente. Como está a pele do seu rosto? Na Clínica Tempo e Corpo temos limpeza de pele, peeling de diamante, eletrolifting, drenagem linfática facial, tratamentos de manchas, rejuvenescimento e hidratação. Tudo para o seu rosto ficar ainda mais bonito. Mantenha sua pele jovem por muito mais tempo. Tratamentos com a especialista em estética facial, Lívia Reis de Azeredo. Eu sou Lívia Reis de Azeredo e espero você aqui. Nos 10 anos da creche escola Unicriança, temos muitos motivos para comemorar. E o primeiro deles é a experiência transformada em qualidade na educação. Do berçário ao 5º ano do ensino fundamental, em período integral e meio período, a Unicriança é a escolha certa para a formação do seu filho. Venha para a Unicriança. As tábuas de carne mais famosas da cidade, você sabe onde encontrar. Restaurante Boi na Tábua, aqui no Hiper Shopping Petrópolis, no Alto da Serra. Mas agora eu trouxe uma novidade muito especial para você. Pastelaria Boi na Tábua, uma variedade enorme